Eu vou para a inteligência artificial, número 5, certo? Vamos passar lá. Eu vou falar sobre inteligência artificial. Essa parte, isso aí são inovações, né? São as maiores inovações nas resoluções que a gente tem. A IA chegou, então, também para a justiça... Eleitoral. A presidência da eleição desse ano é da ministra Carmen Lúcia, né? A única mulher, que é um absurdo. Aqui vai minha reclamação dentro do Supremo. Um Supremo que tem que representar toda a sociedade e está composto por maioria maciça de homens e com ausência de negros, com ausência de mulheres, né? Mas ela representa com galhardia e com soberania. Essa mineira tão bela do norte mineiro. Tá? A ministra preocupou muito com isso, tá? Que são a regulamentação da inteligência artificial, da IA, nas eleições de 2024, certo? Primeira coisa, o responsável pela propaganda deve informar que a publicidade usou mecanismos de inteligência artificial. Que se isso não acontecer, a candidatura será cassada. Não. Tá? Cada página ou material impresso que usou inteligência artificial deve informar o uso de tecnologia. Se não acontecer, a candidatura será cassada. Mesmo que para fazer um corte, por exemplo? Tem que informar. Sei lá, o deputado veio aqui no podcast, a gente conversou e acabou o podcast, ele colocou na inteligência artificial, cortou tudo. Tem que informar. Poxa, velho. Tem que informar. Mano, vai dar uma merda. Por que você acha que os grandes donos aí estão brigando? Agora a gente entende. Porque Instagram, Facebook, X, WhatsApp, vai ter que tomar muito cuidado. Ah, mas eles são solidários, é isso aí? Eles têm que informar. Mas não seria o candidato? Se não informar, vai ser retirado. Claro, candidato, mas os meios... Os provedores, olha lá, de aplicação, quem que são os provedores? Certo? É porque, eu não sei, um provedor tem condição de informar isso aí? Mas claro que tem. Ah, eu fiz um corte num aplicativo, sei lá, Opus, por exemplo, que é um aplicativo que a gente usa. A hora que eu coloco ele no Instagram, eu acho que a Meta não sabe que ele tem uma inteligência artificial, sabe? Robertinho, esses dias eu vi uma coisa, e Rodrigo, que eu achei impressionante, certo? O governo era do Trump. Havia um general iraniano lá no Irã, num lugar escondido. Eles lançaram um drone espião e sabiam exatamente a localização do general, atingiu o carro do general, matou o general, nem o motorista. Atingiu o carro. Eu acho que eu te respondo. Certo? Tá respondido já. Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, tá? Quando não retirarem de circulação, presta atenção nisso, Roberto. Presta atenção nisso, Rodrigo. Elon Musk não tá brigando à toa. Tá aí o X. Quando não retirarem de circulação os conteúdos produzidos com inteligência artificial que estiverem em desacordo com a forma de rotulagem trazidas na presente resolução. Se a Justiça Eleitoral mandar tirar e ele não tirar, ele vai responder. Muda pra mim, Pedrão. Grande preocupação no pleito municipal, a manipulação indevida de rostos de candidatos e candidatas, proferindo frases, ideias e pensamentos, induzindo o eleitor a acreditar em fake news. Tá? Nossa, mano. E novamente uma contradição, né, dos dias atuais. A gente usa a tecnologia na urna, mas a outra tecnologia pode prejudicar o resultado da urna, né? No sentido de que a pessoa vai votar de forma errônea. Ah, o cara falou isso, e às vezes não falou. Novas questões que foram incluídas. A inclusão de redes sociais. TikTok. Eu acho engraçado. Os Estados Unidos está querendo banir o TikTok. Acho engraçado. A Europa já pediu uma regulamentação do X. E quando a Justiça Eleitoral começa a movimentar nesse sentido, não, é contra a liberdade. Não estou nem ao lado do que está acontecendo aí entre... Acho que um ministro não deve se expor e eu acho que um empresário internacional não deve dar opinião dessa forma.
Mas o TikTok, você concorda que tem um motivo pra isso? A gente Nos Estados Unidos? A gente tá falando de uma empresa que tem uma porcentagem que é do governo chinês. Quem toca é o governo chinês. Falar, ali eu vejo mais como uma briguinha ali pessoal, pode ser um aplicativo. do que a empresa. Aquilo ali é um aplicativo de espionagem nos Estados Unidos. Né? Tipo assim, eu não gosto de você. Os caras estão hackeando todos os dados dos americanos. Pois é, mas o Instagram, o WhatsApp, não tem outros instrumentos. Os americanos não soltaram bomba atômica no Japão. Tem. Eu não tô aqui para contrabalancear. Sim, Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Sim. Eu acho que há pesos e contrapesos, né? Mas ainda são empresas privadas, não? Mas o TikTok não é empresa privada. Mas a China é comunista? A China ela criou um novo sistema econômico, chama capitalismo estatal. Uhum. A China não é comunista. Não. Ela criou o capitalismo estatal. Certo? É Você viu o Alibaba lá? Não. Falar sobre... O cara era dono do Alibaba, sumiu. Só 4 Foi meses. Foi falar do governo, sumiram com ele ali, né? Não. Já apareceu, gente. Já tá lá de novo. Já apareceu. Questionou o governo chinês e sumiram agora, com ele assim, ali 4 meses. Assim, sabe? É interessante. Eu acho assim, eu não vou discutir ciência política, nem questão de Estados Unidos e China, nem guerra do Israel com Palestina, que cada um tem a nossa opinião própria. Claro, né? claro. Mas hoje eu pergunto, a gente vive sem a produção industrial chinesa? Não. Certo? O próprio Estados Unidos não vive sem a produção industrial chinesa. Tá? Então, fica meio complexo. Volto. Nas questões, a inclusão de redes sociais, eu tô te falando, Roberto, como responsáveis solidárias do conteúdo contendo fake news. Aí é o grande problema da briga do Elon Musk. Como é que ele vai controlar isso? Como é que Mark Zuckerberg vai controlar isso? Como é que vocês vão controlar, como vocês estão falando? Esse é o grande problema. Então, obrigação das redes sociais de retirarem de circulação seus provedores os conteúdos falsos. É a única solução. Como que eles vão ser punidos? Mas eles podem ter multas milionárias. Multas milionárias. Inclusive, a justiça pode impedir de funcionar durante um período. Bloquear. Nesse caso, quem perde é a população, né? Que é o grande usuário da ferramenta. Mas se estiver divulgando mentira? Não, eu concordo. Tem que ter um ano. Mas se for mentira, tem que ter uma Mas punição. Eu tenho medo de quem fala o que é mentira e o que é verdade. O medo é esse. Eu entendo. O tribunal é que vai virar e falar assim, ó, tire isso porque tá fora do acordado aqui, fora das normas, fora das leis. Mas o tribunal é um homem ali, final, né? Que passa essa visão dele. Ou não? Tem claramente estabelecido que, ó, tem que ter a logo, falando que teve a logo, tem que ter no mínimo 30% da imagem ocupada com essas proporções. Então, na imagem de 1:1 tem que ser 30 centímetros. Se for de 8 centímetros, que é a tela do celular, vai ter que ter, sei lá, 1 centímetro de publicidade. Falando que, olha, essas normas são claras. Para que todo mundo cumpra igual ou não, vai ter realmente... Roberto, essas normas tentam ser claras e são inéditas. A gente está lidando com ineditismo. O que eu queria deixar claro aqui foi a boa intenção de tentar regulamentar contra aquilo que a gente está sofrendo dioturnamente. Sim. Certo? Então, as normas tentam ser claras. Eu acho que tem muito que melhorar ainda. É o primeiro momento, é na eleição certa... É na eleição municipal, certo? Verdade. É uma eleição que está mais próxima da gente, que a gente tem mais condição de conhecer o candidato, porque nas eleições para o Estado e para a Federação, a gente está distante dos candidatos. A gente mal vê. Aqui você vai ver o cara aqui do bairro, do bairro Emborcação, antigo bairro Emborcação, só para efeito de exemplo. Você conhece o cara que está lá. Você conhece o cara, o dono do Tuts Dog, o dono da pizzaria que vai candidatar. Você conhece, você tá próximo. Você vai entender quando houver uma fake news. O candidato a prefeito pega na sua mão, né? É muito louco. O legal é assim, ó, se erra, e provavelmente vão acontecer erros nesse primeiro processo, a gente tá errando pequeno, a gente tá errando no micro. Agora você vê, né? O outro é o macro. Então você vê, antigamente...
como a gente só tinha um papel, eram os jornais que eram comprados, né? É verdade. Os jornais que eram Sempre comprados, teve, né? Hoje em dia, as informações são tantas que são jogadas as informações. O que o tribunal quer, certo? Não é apenas punir. Ele quer que o eleitor tenha consciência do que está acontecendo. Ele está pedindo uma colaboração, né? O TSE, uma colaboração das grandes, para que ajude no combate à inteligência, à fake news, né? E é só no processo eleitoral isso aí. No processo eleitoral. Acabou o processo eleitoral, já não tem mais essas Aí entra multas, numa outra seara. Aí entra na seara de difamação, de calúnia, de injúria. Então nós estamos começando o processo eleitoral, certo? São essas mais ou menos as visões. O eleitor também tem que tomar cuidado. Vai se tentar punir também quem suja as ruas no dia da eleição. Esse já é, né? O eleitor pode ir com a camiseta do seu candidato, sabe? Manifestação livre e silenciosa. Pode ter sua bandeira, pode ter seu carro todo plotado, tá? O eleitor não pode no raio da zona... Da sessão, obrigado. Ele não pode pedir voto, constranger e tudo mais. Então, assim, o que eu vim fazer aqui? A maior festa do povo brasileiro, certo? Para mim, é o Círio de Nazaré, é o Carnaval, certo? É o Boi Bumbá, ok? É o Dia das Mães, Dia dos Pais e é o dia da eleição. É o sistema eleitoral. É o momento que a gente muda o país. É com esse sistema eleitoral. Para concluir, não confunda a justiça eleitoral com o sistema partidário. Quanto mais a justiça eleitoral ficar distante de questões ideológicas, mais isenta ela será. Certo? E por fim, eu ainda acredito em mulheres e homens de bem que estão no poder judiciário, que estão no poder legislativo, que estão no poder executivo. Porque o dia que a gente não acreditar no Estado, nós vamos viver uma balbúrdia.